Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele perdeu a batalha. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 14. Vou ler do versículo 13 até o 15. Dizem assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Hoje é 9 de abril de 2024. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor pode todas as coisas. Te apresento cada ouvinte, resolve as causas de todos, suas famílias, a minha vida. Essa nossa missão, esse compromisso, Senhor, nos ajuda para que a gente prossiga. Tu sabes o quanto está complicado, mas o Senhor é aquele que nos ajude. Então me ajuda, Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo: Ele perdeu a batalha. E eu quero falar de um sujeito que, apesar de ele saber que já foi derrotado, ele não desiste. Você, a senhora, o senhor, pode até perguntar por que sempre, vez por outra, quem me acompanha aqui sabe disso, vez por outra o Sérgio já traz esse assunto falando sobre o diabo. Porque, gente, só tem dois senhores. E Jesus disse que a gente não pode servir aos dois. Por um lado, o lado da luz, o lado do amor, o lado do perdão, o lado da misericórdia, está Deus, o lado da vida. Mas para o outro lado, ou pelo outro lado, nós temos o diabo, esse sujeito aqui. E quero falar um pouquinho sobre ele de novo hoje. E o diabo, a gente sabe que é esse ser que quer ver a destruição total do homem. E quanto mais a pessoa desacredita dele, acha que ele não existe, mas ele atua. É isso que ele quer. As pessoas dizem: mas o diabo não é responsável por isso. Claro, nem tudo é o diabo. Mas ele é a fonte, é a raiz, é a origem de todo o mal. Inclusive, o pecado originou-se nele. Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 7, 8 e 9, fala dessa batalha. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Entenda o dragão aqui como sendo o diabo, que antes era o querubim ungido, Lúcifer. E batalhava o dragão, que no caso o diabo, e os seus anjos. Ou seja, ele estava ali batalhando já com o sentimento do mal, com o sentimento, vou dizer aqui entre aspas, diabólico, já nele mesmo. Versículo 8. Mas não prevaleceram, diabo nem os seus anjos. Nem mais o seu lugar, segue o texto, se achou nos céus. Veja que aqui diz o versículo 9. E foi precipitado, jogado, lançado. Em outras palavras, o grande dragão, ou seja, o diabo, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Eu quero ver qual é o homem mais sábio do mundo, mais inteligente. Se não tiver com Jesus, quero ver se ele não é enganado por Satanás. É sim.
Às vezes uma pessoa que tem tanta cultura, tanto estudo, né? Tão inteligente, tão sábio, tão preparado ou preparada, mas se rende aos pés de cachaça, um copo de cachaça, se rende a um momento de luxúria, de prostituição, a qualquer tipo de vício. Então, a sabedoria vai para o ralo porque o diabo engana essa pessoa aqui, entre aspas, supostamente se acha sábio. Segue o texto aqui do versículo 9 de Apocalipse 12. Ele foi precipitado na terra, ou seja, o diabo está aqui nessa terra, e os seus anjos foram lançados com ele, os anjos caídos, que nós chamamos também de demônios. Então essa batalha, ele perdeu no céu. Miguel, o valente, o arcanjo lutador, guerreiro, venceu essa batalha. Gênesis capítulo de número 3, versículo 14 e 15, eu vou ler, diz assim: Então o Senhor, Deus, disse à serpente, o diabo, ele se incorporou na serpente, tá? Ele precisava de um corpo. O diabo é um ser espiritual, então ele só precisa de um corpo para interagir com o ser humano. Então, para poder ele interagir com Eva, ele se incorporou na serpente. Aí aqui Deus está sentenciando a serpente, que no caso é o diabo, tá? Aqui, não pense que a serpente, tipo uma cascavel, uma cobra coral, né, uma piton da vida, é Satanás. Mas Satanás aqui estava incorporado na serpente. Quando o texto diz assim, disse Deus à serpente, em outras palavras, disse Deus a Satanás que estava na serpente, né? Segue o texto. Porquanto fizeste isso, ou seja, fez com que a mulher caísse, pecasse, aí diz, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Gente, desculpe, estou lendo rápido por causa do tempo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso aqui também tem um paralelo com o próprio animal, o serpente, o próprio réptil, porque a serpente, antes disso, não andava assim, rastejando, ela andava ereta e não comia pó. Então, hoje, ela segue essa sentença que Deus proferiu contra ela. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando, e porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, Satanás, e a sua semente. Da semente da mulher, que é um filho, no caso aqui está falando de Jesus. E diz aqui Deus, já naquela profecia sobre Jesus, ele fala que esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, Jesus, feriria a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus não deixaria de ser perseguido e machucado por Satanás, como foi, né? Mas ele venceu, ressuscitou, então foi mordido no calcanhar pela serpente, mas Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Glória a Deus! Eu quero também concluir, mas antes, eu não quero nem falar mais sobre o texto que dispensa comentário, o texto base de Isaías capítulo 14, versículo 13, 14 e 15, a gente sabe que ele aqui foi destronado, aqui é a rebelião dele, e ele perdeu essa batalha. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa para você, para a senhora, para o senhor e para mim também. Nós temos que resistir. Nós temos que estar naquela posição de resistência contra o diabo. Pedro, na sua primeira carta, o apóstolo, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ou seja, não é teu amigo não, é teu adversário, é o meu adversário. Aí ele segue, anda em derredor. Por que em derredor? Porque ao redor, mais próximo de nós, está a proteção de Deus, está o anjo acampado ao nosso redor, está Jesus Cristo conosco. Ao derredor, o diabo está querendo nos atingir, mas ele tem que enfrentar toda essa segurança que está ao nosso redor. Tu entendeu, irmã? Tu entendeu, irmão? Como você e a senhora, o senhor, são protegidos, e eu também? Segue o texto. Ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está sorrindo, não. Está furioso, bramando como leão. Agora, veja o que é que Pedro fala para que nós vençamos essa batalha, venhamos estar sempre fortes para resistir e vencer. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos
no mundo. Então, gente, quero concluir dizendo para a senhora, para o senhor, que não se preocupe com Satanás, com o diabo. Se você está com Jesus, eu não vou subestimar Satanás, mas se nós estamos com Jesus, se mesmo com as nossas limitações, fraquezas, debilitações, pecados, a gente vai pedindo misericórdia a Deus e vai seguindo. Se mesmo assim, fraquinho, a gente está do lado de Jesus, não tem Satanás que nos vença, porque o próprio Jesus, ele venceu esta batalha. Quando, voltando um pouquinho sobre aquela palavra profética, né, que Deus estava sentenciando Satanás lá no jardim, dizendo que o filho da mulher, a semente da mulher, que seria no caso, aí você está apontando para Jesus, esmagaria a cabeça de Satanás, era uma outra derrota que Satanás já estava ia provar. E ele provou essa derrota na cruz de Cristo. Quando Jesus ali na cruz bradou, venceu, assumiu os nossos pecados, então ali o diabo perdeu mais uma batalha. E por fim, daqui a pouquinho, um arrebatamento da igreja, depois do julgamento, ele será definitivamente enjaulado e vai queimar no fogo para todo sempre. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.